Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Acústica. Eu sei, a Rádio Acústica é muito comprometida com o grande jornalismo, mas também com as questões da cidade onde ela está inserida. O que a gente observa, Fábio, e eu tenho sido alguém que tenho estudado a situação, a empresa Egea, ela começou uma mudança no seu sistema de gestão e foi fazendo um processo de troca de funcionários da antiga Corsan e também acabou incorrendo, eu diria assim, falhas que a Equatorial continua cometendo. E infelizmente, lugares que nunca faltava. Vou dar um exemplo da minha vila, que eu moro aqui em São Lourenço. E casualmente eu estou em casa porque eu me acidentei com o carro na quinta de noite, voltei da Assembleia essa noite para tentar arrumar aqui, ver como vou fazer com seguro, enfim. Mas, assim, o que acontece, né? A gente observa situações que nunca vividas, começamos a viver. Eu moro nesse lugar aqui desde 1992, aqui onde eu estou morando, né? Nós nunca fizemos uma reunião com a antiga Corsan, nunca, para discutir falta d'água. E esse ano tivemos que chamar uma assembleia dos moradores aqui, junto com a Egea, por conta da falta d'água. Nós passamos o Natal sem água, no Ano Novo ficamos horas e horas sem água, depois 2 finais de semana em seguida com problema. Eu acho que agora eles tomaram uma atenção, talvez porque descobriram que o deputado mora aqui, não sei se é por isso, mas infelizmente uma situação absurda. E não seria isso, né, Zé? Não seria porque tem um deputado que mora no interior que tem atendimento diferente. Isso para o cara mais simples da ponta da rede tem que ter o atendimento. Exatamente. O que eu disse para eles é o seguinte, nós não tínhamos que estar falando sobre isso aqui, né? E o que a gente observa? Muitos problemas, né? Esse que tu está relatando aí é toda hora esse tipo de problema. Tem o problema das contas que perderam o controle, saíram contas, um faturamento desorganizado, alto, que é uma grande reclamação aí de muitos municípios, principalmente a região lá de Passo Fundo. Bom, e nós, inclusive, estamos chamando uma audiência pública para tratar, né, desse assunto na Assembleia, começar a conversar sobre a Egea, porque o pessoal leva o nome da Corsan e todo mundo já pensa, mas a Corsan... Não, mas hoje não tem nada mais a ver com a Corsan. A Corsan era uma empresa pública do Estado, né? Hoje é uma empresa totalmente privada, a Corsan não existe mais, eu não sei porque que leva o nome da Corsan. Mesma coisa que a CE Equatorial, não existe mais CE. Sim. Companhia Estadual de Energia Elétrica não existe mais, existe a Equatorial, que é uma empresa privada, que comprou a CE. Enfim, mas tirando isso, acho que a gente precisa continuar lutando, né? Eu não fui, eu sempre lutei porque eu não queria que privatizassem nem a energia elétrica e nem a água, né? Eu sei, a Corsan sempre prestou um serviço bom, claro, com suas exceções, situações e tal. Eu briguei aqui quando era prefeito, a gente fazia muita pavimentação na época, então tinha aquele problema, reformava, isso que está acontecendo aí, lá rasga, e aí o remendo fica muito ruim, mal feito, e eu brigava muito. Fizemos um acordo, né? Fizemos aí um convênio para atuar na cidade e melhoramos. Mas, assim, o problema é que piorou, conseguiu piorar, né? Quer dizer, a CE tinha um problema sério, a CE não conseguia, tinha dificuldade em investir, tinha problemas. Piorou também, vamos ver se a Equatorial consegue fazer os investimentos que estão se propondo a fazer e melhorar. O que agora nós podemos fazer é isso, é cobrar para que eles prestem um bom serviço. Exato. A Equatorial, por exemplo, nós temos até um pedido de CPI que falta uma assinatura na Assembleia e não conseguimos aprovar, né? Para fazer uma investigação mais forte de qual o problema deles na questão do atendimento, né? Nessa questão do dia a dia, que eles têm um sistema que hoje não atende à expectativa da população. Mas é complicado. Olha, e os danos, né? O dano acontecido... Nós temos ali, só para ter uma ideia, Zé, na frente do André, lá no Tempero Brasil, tem um edifício com 64 salas comerciais, consultórios médicos, dentário, olha só, hein? Que precisa d'água para fazer o serviço. Do lado tem uma clínica de imagens, do lado tem lojas, tem outras coisas, tem comércio, tem residência, Paraná. Dá um desânimo na gente, né? Dá um desânimo. Pô, mas vamos lá. Vamos, Zé.
a gente tem que tentar... Ô Zé, tem assuntos que eu queria falar contigo, tá? Eu vou aproveitar que tu é um cara que me dá sempre chance de conversar. E eu queria uma hora dessas que tu pudesse... Sempre uma satisfação falar com a não, que tu pudesse também ajudar aí. Nós estamos com um problema aqui da Polícia Ambiental, estrutura estadual do Rio Grande do Sul. Nós temos em Camaquã a sede de uma unidade da Patran que há muitos anos vem sofrendo baixa de funcionários, de gente que atende aqui, e também por um problema do tamanho, do gigantismo da área que eles têm a obrigação de nos ajudar. Aqui se repete todo ano o assunto de pesca predatória, pesca com rede, e coisas desse tipo. E tu contata com o pessoal da Brigada Ambiental, eles têm dificuldade, vou dizer para ti, dificuldade mesmo, porque a área que eles são obrigados a atender é quase que nem a DECRAB de Camaquã, que atende de Torres a Chuí. Uma coisa assim, absurdamente. Eu queria que uma hora dessa tu te inserisse aí com esse assunto, para ver o que nós podemos melhorar, fazer com que a Brigada invista em mais gente aqui para a região. Não sei, eu acho que um papel tão bacana da Patran aqui, né? Só que não tá surtindo efeito. Tem a instrução, mas não tem gente para trabalhar. Isso a gente enfrenta em várias áreas do Estado, né? Infelizmente. Nós tivemos, no final do ano passado, um debate muito grande sobre o problema do greening, né? Que é essa doença das laranjeiras e bergamoteiras do Rio Grande do Sul. Sim. Ele é um estado, só para dar um exemplo assim, do tamanho do problema. E aí nós temos um estado que tem uma produção de laranja e bergamota que está, inclusive, a gente está investindo para ver se melhora, inclusive aqui na região, né, com a vinda da Ecocities para cá. E aí fizemos um debate sobre a questão do green, porque o Rio Grande do Sul é um estado livre ainda. Então não pode entrar bergamota e laranja com folha para cá. Vamos dizer, a bergamota, qualquer citrus que venha de São Paulo ou de qualquer outro lugar, ele não pode entrar com folha para cá, ele tem que tentar só a fruta, né, para evitar a entrada do transmissor do green. E aí o que nós tivemos? Que o Estado não tem condições de cuidar as fronteiras, né? Não tem gente. Aí, não tem gente num trabalho que seria um trabalho de ofício do Estado, né? Que é fiscalização sanitária. Exatamente. E aí tu vê a situação. E, bom, nós mandamos um documento ao governador, mas o que acontece, né? Tem áreas de Estado, assim, que não tem como achar que vai fazer sem ter gente, não tem como fazer. São atividades próprias de Estado. E eu acho que essa é a grande confusão que nós estamos nos metendo, porque aqui no Rio Grande do Sul, e nós estávamos, inclusive, falando sobre Santa Catarina, comparando. Aqui no Rio Grande do Sul, se foi criando uma ideia de que o Estado diminuir servidor público, é muito servidor público, e aí tem áreas que limita de um jeito que o Estado não consegue mais nem cumprir aquilo que é o papel obrigatório dele, né? Então é muito complicado. E tu está me relatando um caso que é típico desse. E a Patran, por exemplo, cuida aí de São Lourenço, né? Cuida da região da Lagoa, né? Falamos de pesca. Essa semana eu falei com o secretário interino da pesca lá de Rio Grande, o Telmo, me deu uma bela de um papo sobre a questão da tainha, né? São Lourenço do Sul também está inserido nisso. Fiscalização, que tipo de fiscalização está sendo feita? Nós estamos fiscalizando só os nossos pescadores e os grandes pescadores que vêm do Uruguai, quem é que fiscaliza? Entende? É um assunto de debate, né, Zé? Um exemplo claro é o seguinte: tem pescador vindo de Santa Catarina, eu já conversei inclusive com a Polícia Rodoviária Federal, mas não temos muito o que fazer. E eles vêm com as carretas e com as embarcações, vão ali na Z3, arrumam um lugar ali, num pátio de algum pescador, que eles pagam alguma coisa, descarregam ali as embarcações que dão acesso à lagoa e pescam clandestinamente dentro da nossa lagoa. Então, e não tem uma fiscalização para pegar esses caras, né? Então, é um problema seríssimo, quer dizer. Tu imagina um pescador daqui da Lagoa dos Patos e pegar a sua embarcação, botar em cima de um caminhão e descarregar lá em Santa Catarina para pescar. Os pescadores de lá linchariam ele, linchariam. E aqui acontece isso. Então, claro que tem a concordância de algum pescador também que não tem noção, que deixa isso acontecer. Mas aí não tem noção para isso, né? Levam por fora e aí é brabo. Amigo Zé, vamos falar sobre o tema aqui, senão nós ficamos numa prosa, tomando mate aqui, mate ali, e nós não falamos. Tem muito assunto. Tem muito assunto. Deixa eu te contar aqui. A região aqui está fazendo um grande movimento aqui na coleta de assinatura
para um manifesto a respeito sobre os pedágios, tá? Então, uma lista, ó, está sendo o comércio, ontem mesmo eu anunciei aqui, o comércio todo está pegando, as regiões estão pegando, todo mundo está fazendo uma parte, a sua parte para se manifestar para que haja uma análise melhor sobre a decisão sobre o pedágio, tá? Não vou dizer se vai ter ou não vai ter pedágio, porque eu acho que nós não vamos se livrar deles. Mas que haja uma conscientização. E vocês da Assembleia Legislativa vão estar fazendo um encontro em Pelotas agora, para também ouvir a região sul aí, né? Exato. Né? Na verdade, Fábio, nós criamos ali na Assembleia uma frente parlamentar para tratar prioritariamente sobre o Polo Pelotas, né? Porque esse Polo Pelotas, tu bem sabe, tu vive a região tanto quanto eu, esse Polo Pelotas virou um trauma, né, na vida da nossa região. Inclusive, eu estou com o Rodrigo Vicente, está em Pelotas, nesse momento, numa reunião da Ecosul, lá na Associação Comercial Industrial de Pelotas. A Ecosul mudou o nome agora, né? Agora eles mudaram o nome. Ecovias. Ecovias, acho que Via Sul, alguma coisa assim. Mas, enfim, o que acontece, né? Esse contrato aí antigo, ele é um contrato, a concessão daqui, na época quando o Estado assumiu, lá em 1996 ainda, né? Foi votado em 95 um projeto onde que o Estado assumiu o Polo Pelotas, naquela época no governo Brito, e era o Fernando Henrique ainda presidente. E aí, em 98, o Brito, então, fez a licitação para fazer a concessão, porque, na verdade, foi criada uma lei e o Estado assumiu a gestão desse Polo Pelotas, dessas rodovias federais, para preparar a concessão. E aí, em 98, eles fizeram a concessão, aí o Brito perde a eleição, o Olívio assume e devolve, né? Aprova uma lei devolvendo ao governo federal, e aí, então, o governo federal federalizou um contrato que era com o Estado, né? E aí surgiu o contrato com a Ecosul. Depois, na hora de assinar a federalização, eles conseguiram ainda prorrogar o contrato, e nós estamos nesse período aí de 98 para cá, vamos encerrar no ano que vem esse contrato. O que acontece, né? As tentativas da Ecosul foram enormes, né? No sentido de renovar, né? Eles propuseram fazer obras de contrapartida, eles propuseram diminuir tarifa, né? E a gente, desde o início, né, quando o atual governo assumiu, com quem eu tenho uma relação bem próxima, nós fomos a Brasília e levantamos ao Ministério que seria inaceitável qualquer possibilidade de prorrogação, independente das propostas feitas pela Ecosul, por conta de que é um contrato antigo que resultou num custo de pedágio um dos mais caros do Brasil, entre os mais caros do Brasil, se não o mais caro entre as rodovias federais, e, portanto, ele teria que ser superado por uma questão até do governo e da União, né, se reparar perante a população de um contrato muito mal feito, sim, que produziu cláusulas muito distorcidas, que produziu o que nós todos sabemos quanto custa, quanto que a gente paga. Bom, esse processo avançou. Nós, no final do ano passado, em outubro do ano passado, estive na NTT, numa reunião grande no Ministério lá com eles, e agora, então, a gente aprovou ainda no ano passado a frente parlamentar. Nós vamos fazer um trabalho em cima disso. Mas também nós vamos discutir o restante, porque nós temos o Polo Pelotas, que é uma situação, e o Ministério dos Transportes está discutindo e vai botar em discussão, em estudos, o Polo Fronteira Sul, que aí pegaria um conjunto de outras estradas, como a Uruguaiana, enfim, e pegaria também o trecho da 116 de Camaquã até Porto Alegre. Qual é o número daquela estrada que sai de Pelotas, vai até Santana do Livramento ali? De Santana do Livramento é que passa em Bagé, a 293, né? Aquela estrada eu passei uns anos atrás ali, estava muito ruim. Troço impressionante, a quantidade de trânsito também ali, né? Essa estrada é um problema, porque o DENIT não consegue, ele vai lá, faz obras, mas como é uma estrada que tem um trânsito de carga gigantesco, quando tu chega de Santana da Boa Vista, até Santana da Boa Vista, tu tem... não, é a outra, né? A de Bagé. Aquela também é. E aqui vai para Santa Maria também, a 392, é um problema. Tu vai até Santana da Boa Vista, tu tem estrada, depois sempre é um problema, né? Então, eu acho que a questão toda é o seguinte, né? Qual é que é o centro disso? Também não adianta dizer, eu sou contra pedágio, porque eu já fui dessa opinião no passado uma vez, mas hoje
a vida ensina e a gente aprende que, vamos dizer assim, o pedágio, se ele tiver uma tarifa módica, uma tarifa correta, racional, de acordo com a realidade, ele não é algo ruim, tendo em vista que você pode, esse dinheiro que gastaria mantendo estrada, fazer novas estradas, e nós temos muita estrada para asfaltar. Nós temos muita obra para fazer, seja estadual, federal, nós temos muita estrada para melhorar. Imagina, nós para levar uma carga de fumo aqui de São Lourenço, ou nós saímos por Canguçu aqui, temos que pegar lá a RS que sai encruzilhada, Pantano Grande, para ir para Santa Cruz. Camaquã, o que tem que fazer? Eu venho aqui para São Lourenço e faz essa volta, ou tem que sair lá, Guaíba, pegar 290 e subir toda a 290, se nós podíamos cruzar ali por dentro. Chuvisca, Dom Feliciano, encruzilhada, já está lá bem pertinho, quer dizer. Mas precisa asfaltar 60 quilômetros ali, né? Então, nós temos muita demanda de estrada ainda para asfaltar, que melhoraria muito a nossa vida. Então, um pedágio de manutenção com custo módico não é uma questão que a gente não possa avaliar. Então, acho que a questão toda também tem que cuidar muito do oportunismo político. Eu estou vendo gente que sempre defendeu concessão, que vota em tudo favorável à concessão e que agora não quer pedágio nenhum, que não quer concessão nenhuma. De uma hora para outra virou contra tudo que é concessão. Bom, não é esse o caso. Essa não é a minha posição. O que eu estou dizendo que nós não vamos aceitar é um modelo de pedagiamento que, embora tenha obra, porque aí que está a importância dessa discussão que nós vamos fazer, e possivelmente a gente faça em Camaquã também uma audiência, vamos fazer em várias cidades, porque alguém me perguntou ontem, mas deputado, isso não é a NTT que tem que fazer? Eu digo sim, a NTT vai fazer uma audiência pública, certo? Vai fazer, sim. Mas não é isso. Nós queremos aprofundar, nós queremos que essa discussão ela seja espraiada, que todo mundo possa discutir, que todo mundo traga contribuição, porque nós queremos formar uma posição. O que na última reunião que eu tive agora, semana passada, faz 10 dias, ali na NTT e no Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes ele está fazendo um estudo, Fábio, que é o seguinte, vou falar é mais ou menos o mesmo estudo que eles vão fazer, que eles estão também encaminhando para o Polo Fronteira Sul, mas no caso aqui do Polo Pelotas específico. Então, está sendo feito um estudo que é o seguinte, bom, gente, vamos fazer porque assim, está decidido, né? Isso é uma vitória que já temos. A NTT e o Ministério dos Transportes não prorrogarão com a Ecosul. Isso. Não terá prorrogação. Isso. Bom, alguém diz, então está tudo resolvido. Não está, porque o que vai depender agora? A modelagem que nós vamos aceitar e que a gente vai produzir nesse projeto para fazer a licitação. Porque a modelagem é que vai dizer o valor do pedágio. Então, se tu botar mais 100 quilômetros, muda o preço. Tirar 100 quilômetros, baixa o preço. O vereador de São José do Norte me procurou, agora é a nossa chance. Nós temos que botar no pedágio a ligação seca entre São José do Norte e Rio Grande, porque essa obra está há muito tempo que estão falando, já falaram, mas não sai. É a nossa oportunidade. Digo, vereador, e quanto é que vai sair o pedágio? Então a população vai pagar a obra e aí o pedágio vai sair mais caro do que é hoje. Nós não podemos raciocinar assim. Nós até podemos, na modelagem, aceitar vamos duplicar 5, 6 quilômetros, vamos fazer um viaduto ali, vamos fazer... Bom, isso tudo para discutir. Mas o que é o centro? O centro é que tarifa nós vamos nos propor a pagar. E a base da tarifa é a contrapartida que o contrato de concessão vai oferecer. Então, se eu quero uma tarifa só de manutenção, eu pago um valor. Mas se eu quero a tarifa de manutenção, a recuperação da segunda ponte do São Gonçalo e mais os 8 quilômetros que liga a duplicação até o porto, será outro valor, outra tarifa. Se eu quiser 50 quilômetros na 392 de duplicação, será mais. Se eu quiser alguma coisa lá para o lado de São José do Norte, será mais. Eu vi um cálculo, me chegou como é que funciona uma parte que eu entendi assim, né? Como é que funciona esse cálculo do pedágio, né? Porque eles têm o volume de carro, tem o custo da obra, tem o custo de manutenção, tem o custo se eu quiser fazer uma obra nova, fazer uma ponte, tirar uma ponte. E aí o que eu botar ali é cálculo matemático. Eu vou te dizer, eu tive olhando ali os itens, né? Um negócio impressionante. Aí tu tem a remuneração do capital investido. Sim. Da empresa, do dinheiro. Claro. Aí tu tem a taxa de retorno.
Aí tu tem os riscos, rapaz, é um negócio maluco. Porque a empresa, né, Zé, qualquer empresa, se for eu que ganhar, porque eu acho que eu vou concorrer lá também, viu? Ninguém vai vir para administrar uma estrada se não for também para ganhar dinheiro. Eu vou me inscrever para concorrer lá, viu? Porque o negócio só tá faltando o dinheiro para comprar as máquinas. Mas assim, ó, aonde eu for buscar o dinheiro para comprar a máquina, falando bem sério, esse dinheiro eu vou ter que devolver ele com juro e correção. Porque a empresa em si, ela não entra com capital próprio, ela entra com capital externo, muitas vezes, né? Mas assim, Zé, tem duas coisas que nós temos que diferenciar. Primeiro, o contrato foi horrorosamente mal feito e a empresa que ganhou o contrato. Poderia ser a empresa Batata e Companhia Limitada, não precisava ser a Ecosul. Quem ganhou está fazendo o que está no contrato. Agora é o seguinte, precisa o governo e entidades, prefeituras, associações comerciais, industriais, empresários, deputados, entender qual será o que a gente se quer e tentar ver se esse contrato não seja maquiavélico de novo. É só isso que tem que acontecer. Não, é exatamente isso. Porque aí, só para te responder, onde é que entra o nosso papel? O nosso papel entra no seguinte, nós vamos preparando já essa discussão, vamos captando a opinião. Eu penso assim que, na minha cabeça, né, que a gente tenha uma questão central, é que a gente tenha uma tarifa decente, eu digo a palavra decente, uma tarifa que não represente um peso. Bom, se a tarifa decente for só para manutenção, que seja só manutenção. E é isso que eu vou defender enquanto presidente da Frente Parlamentar. Né? Deixa eu falar uma coisa. Eu tive na Ecosul um mês atrás, tá? Fui fazer uma visita ali para eles, para tentar também nos entender, para ver qual é a posição deles. E eu conversando com técnicos lá, com engenheiro, não falei nem com o supervisor, o superintendente, que não estava ali. E eu perguntei para ele, e a ponte do São Gonçalo? Só para o pessoal entender, a ponte de São Gonçalo, pessoal, é aquela ponte antiga que fazia o cruzamento entre Pelotas e Rio Grande, que há 30 ou 40 anos atrás, ou mais, ela cedeu e o governo federal teve que construir uma ponte nova do lado. Ali é a ponte de São Gonçalo. Aí eu perguntei para ele, vem cá, só por curiosidade, porque eu tinha passado uns minutos antes da ponte, o que vai se fazer com essa ponte? Eu perguntei para ele, não dá para recuperar a ponte? Ou tem que fazer uma outra nova? E tu sabe o que ele me disse? Que o melhor e mais fácil seria desmanchar a ponte e fazer uma nova. Só que é um problema ambiental. Como é que tu desmancha uma ponte daquele tamanho em cima de um rio, né, Zé? Mas ele falando sobre isso, né? Porque tu imagina reestruturar aquela ponte de novo, e isso vai ter que ser inserido, porque nós também estamos com um gatilho funcionando ali, porque qualquer problema que der naquela ponte, nós isolamos o Porto de Rio Grande. Exatamente, aquilo ali é um gargalo, né, aberto, e uma ponte só ali é um perigo. Acontece qualquer coisa, o Porto de Rio Grande fica sem acesso. Imagina acaba o Porto. Risco. Acaba o Porto. Então, a tendência, sim, é que essa obra vai acontecer de um jeito ou de outro, né? Agora, eu acho que a região nossa, nós fomos muito penalizados com esses 20 e tantos anos, quase 30 anos desse pedágio, 26 anos. Então, assim, eu acho que se a região pactuar que aceita alguma obra e pagar 2, 3 pila a mais na taxa, é uma discussão que tem que ser feita, porque o Ministério dos Transportes vai apresentar para a NTT um conjunto de possibilidades com a taxa básica da tarifa básica por quilômetro para fazer a licitação. Eles fazem a licitação e dentro de um intervalo de segurança ali, né, segurança técnica, as empresas se degladiam no certame, na licitação. Mas também não dá para uma empresa apresentar, ganhar uma licitação com uma coisa real, porque o Ministério tem os cálculos do que é possível. Aconteceu com o Rio Grande do Sul, Zé. Aquela praça lá do polo aí de Caxias, da região da Serra, só apareceu uma empresa. E a empresa deu 5% de desconto na tarifa máxima. E aí ficou aquilo, né? Isso que o Ministério vai apresentar à NTT, e a NTT terá que fazer as audiências aqui na região para discutir conosco. Quando a NTT, isso eu tratei também com a NTT lá em Brasília, que vão estar na reunião do dia 20 agora, na outra quinta-feira ali em Pelotas, será às 19 horas no auditório do IFSU, e eu convido já prefeitos, lideranças, vereadores, lideranças, associações comerciais, industriais, entidades de classe, enfim, todo mundo, né, para a gente estar lá e montar uma nossa estratégia de trabalho.
A NTT, obviamente, que ela vai fazer 1, 2 audiências públicas e vai bater o martelo. Só que nós temos que preparar essa discussão. Nós temos, quando for para discutir com a NTT, nós temos que levar algo já amadurecido. Bom, o que é que nós queremos, né? Porque a NTT vai abrir várias possibilidades, né? Eles vão colocar propostas de tarifa básica de pedágio com obra, com mais obra, com menos obra, só manutenção, tudo isso vai estar na discussão. E o que a Liliane, que é a secretária nacional de transportes rodoviários, com quem eu tive reunido na semana passada, sim, ela me disse o seguinte: olha, nós queremos fazer de tal forma que vocês decidam a modelagem que vocês querem. Nós não vamos implementar uma modelagem de cima para baixo. Agora, vocês têm que saber, daqui a pouco uma obra pode levar mais tempo, se depender de hoje. Eu digo, olha, nós estamos pagando o pedágio mais caro de rodovia, entre os mais caros de rodovias federais do Brasil, com a Ecosul há 26 anos, e estamos aguardando e lutando para terminar a duplicação da BR-116. E se não brigasse aqui, eles já tinham feito o contrato aditivo, já tinha passado mais de 30 anos para frente. Ô Zé, olha aqui, ó, eu vou deixar à disposição outra hora de conversa de novo, mas então, só relembrando, dia 20, 19 horas, lá no sede do IFSU, ali na entrada de Pelotas, né? Isso, ali no IFSU em Pelotas, e aí a gente convida todos para participarem, né? Vai ser um momento muito importante. Eu acho que, nesse momento, claro, eu acho que o movimento que está sendo posto aqui com relação aos pedágios, o pessoal manifestando contrariedade, mas eu sei que a maioria das pessoas que eu já tenho conversado dizem, olha, nós queremos uma estrada boa, bem mantida, sem buraco, porque eu me lembro dessa estrada quando antes de 98, apesar desse custo alto da Ecosul, eu me acidentei nessa estrada, eu arrebentei uma roda de um Corcel 2 que eu tinha, devia ter me matado. E ali, naquela época, eu já comecei a pensar, bom, entre a gente pagar um pouquinho de pedágio e a gente correr risco de vida, não podia andar de noite na estrada, Fábio. Eu sei, eu estourei um pneu de um Santana novo, também na cabeceira de uma ponte, e me lembro dessa mesma discussão. Quanto custou o pneu, quantos pedágios eu pagaria com aquele pneu? Só que na época o pedágio era barato, né, Zé? Agora um pneu custa 20 viagens, 20 ida para São Lourenço. Verdade, verdade. Eu, naquela época, quase que tive um problema sério, assim, do acidente que eu sofri, e isso me marcou muito, né? Eu não quero voltar a esse tempo. E acho também que um exemplo ali, a estrada que vai para Caçapava, de Santaninha para frente, é um exemplo, assim, de problema que a gente tem, né, quando a gente não tem uma concessão boa. Bom, eu não sou contra a concessão. Eu acho que se tu concede a manutenção, que a sociedade possa pagar, que não se torne um peso, e que esse dinheiro sobe para nós fazer mais estradas, e o governo federal aqui no... Sabia, Fábio, que isso, eu pedi até para eles apresentarem uma síntese na reunião, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais teve assinatura de empenho de valor para a obra nesses últimos 2 anos pelo governo federal, pelo Ministério do Transporte. O estado do Rio Grande do Sul. Aí eles me apresentaram a lista 290, contorno de Santa Maria, a estrada lá de Soledade até Passo Fundo, a duplicação, a 116, e obras que estão fazendo, os viadutos aqui de Canoas na 116. Tudo lindo. Então, são obras grandes, né? Obras pesadas, mas se a gente tiver uma concessão boa, que não seja pesado, que esse dinheiro possa sobrar para a gente investir mais rodovias, asfaltar mais, melhorar a nossa performance rodoviária, que é ruim ainda, que é pesada ainda, né? Tem que fazer muita volta, né, Fábio? Então, acho que dentro do bom senso, só que a gente tem que participar, a sociedade tem que participar. Eu, como deputado, acho que eu tenho a obrigação de proporcionar todo esse debate, dedicar tempo da minha vida, já que a sociedade me paga o meu salário para mim fazer isso. Tem que fazer essas reuniões também, que eu acho que a gente tem que participar, elas têm que ser mais bem focadas, né? A gente já sabe do problema, então já vamos entrar lá no problema, vamos tentar deixar a história, deixar as coisas. Olha, o problema tá aqui a NTT, tá aqui o governador, tá aqui não sei o quê, vamos olhar e já iniciar a reunião batendo em cima do problema. Ô Zé, obrigado pela atenção, um abraço, te cuida aí, viu? Tá bom, obrigado, Fábio, um abraço grande. Prazer falar contigo, com os ouvintes da Acústica. Valeu, deputado estadual Zé Nunes batendo um papo aí sobre isso, fazendo esse convite. 9h42, intervalito rápido, já voltamos.